A mulher e o chamado é o nosso assunto do nosso ensinamento de hoje. Olha aqui. As mulheres, é uma pergunta, as mulheres não podem falar na igreja? Se nós formos interpretar o texto de 1 Coríntios capítulo 14, o verso 34, se nós formos interpretar o pé da letra, a mulher tinha que entrar na congregação muda e sair calada. Por isso, preste atenção nisso aqui. Essa live, ela não vai terminar, eu não vou terminar esse assunto hoje, tá? Porque temos muita coisa para falar e é um assunto que é de muita importância para quem deseja entender, né, compreender, tá? Então vejam bem, quando nós vamos interpretar o texto, nós temos que levar em consideração o contexto. Eu não posso interpretar nenhum texto sagrado com base, com a visão do século 21. Preste atenção. Eu não posso interpretar um texto sagrado sequer, com a visão moderna. Por quê? Porque as escrituras não foi escrita numa visão moderna. Não foi escrita numa linguagem moderna, com os costumes modernos. Então, preciso entender que na hora que eu vou interpretar as escrituras, eu preciso levar em consideração, primeiramente, o seu contexto. E quando eu vou para o contexto bíblico, eu preciso analisar o quê? Os costumes da época, a cultura, como eles viviam. Então, quando a gente olha com essa perspectiva, então entendemos o posicionamento de cada um. Então, Cris, quer dizer que aquilo que Paulo falou para aquelas mulheres não pode ser aplicado hoje? Se nós formos aplicar esse texto, temos que aplicar todos os demais textos. Eu não tenho que escolher o texto de acordo com as minhas ideologias. Eu não posso interpretar a Bíblia dessa maneira. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, tudo que nós vamos falar aqui é com base no contexto, tá? No contexto. Ou seja, vamos interpretar o texto observando a cultura da época, os costumes da época. Porque não adianta eu pegar um texto, tirá-lo do seu contexto, jogar no contexto nosso. Não tem condições de fazer isso, eu preciso analisar bem. Por isso que tem textos que nós aplicamos e textos que não aplicamos. Amém? Então vamos lá. Primeiro, as mulheres não podiam falar na igreja? É uma pergunta. As mulheres não podiam falar na igreja? Esse conteúdo, gente, é um conteúdo muito bom, tá? É do site Estudo Bíblico. O que eu vou trazer aqui para vocês é o que eu estudo, tá? Estudo Bíblico. Depois eu vou deixar aqui o link. Esse estudo não fui eu que construí, não, tá, gente? Não fui eu. Esse estudo é de 2018, tá? Então depois eu vou deixar o link aqui. Vou deixar. Graça e paz, irmã Netinha. Boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu vou deixar aqui esse link, ok? Então, já vou deixando claro, o nosso estudo, ele não vai terminar hoje, tá? Nós vamos deixar aqui, vamos falar um pouco a respeito, vamos começar aqui, porque tem muita coisa para falar, são muitos os textos que nós vamos abordar, então vamos fazer isso com muita calma e vamos dividir por etapa, ok? Vamos lá. É uma pergunta, as mulheres não podem falar na igreja? E aí? O que é que você pensa? As mulheres podem ou não podem falar na igreja? Se a gente for de acordo ao que alguns pregam, as mulheres não podem falar. Tá? Amém, irmã Netinha. As mulheres não podem falar, para começar. Se for assim, as mulheres não podem falar.
Não podem falar, literalmente, não podem falar nada, não podem falar nada. Então é literalmente. Se não pode falar, se é para interpretar o pé da letra, então vamos lá. A mulher não pode falar nada. Não pode. Mas vamos analisando o contexto, tá? Então vejam só. Nós estamos acostumados a ouvir muitas pessoas dizendo muitas coisas a esse respeito. As perguntas são muitas também a esse respeito, onde aquela questão é, a mulher não pode falar, ou a mulher pode falar. E quando se há a pergunta, vem cá, a mulher pode falar na igreja? Pode. Pronto, isso daí, para algumas pessoas, essa resposta já é o suficiente. Muitas delas não querem saber, não querem se aprofundar. É aí onde mora o problema. Aí, quando não, pode falar, não. Também não procura se aprofundar, entender. Por quê? Não faz. Não tem pergunta para isso. Olha só, quando nós vamos... Quando nós deparamos com esses tipos de pergunta, tem pessoa que vem e assim, elas querem aquela resposta. E quando elas perguntam, quando a pergunta não é de acordo ao que ela quer ouvir, ela simplesmente vira as costas e sai. Se é de acordo com o que ela quer ouvir, então ela tem interesse. E não pode ser assim. Não pode. Eu não tenho que estar aberta para ouvir o que eu quero, aquilo que eu espero ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Eu não venho aqui pregar com aquele pensamento, porque eu sou pastora, eu vou defender a liderança feminina. Não, nunca fui assim, graças a Deus. Nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre... Por que é que eu ainda estudo a respeito? Não é que eu duvide do chamado de Deus na minha vida, porque quem me chamou foi Deus. Quem me levantou foi Deus. Mas você não foi ungido por alguém, não? Sim, mas eu aceitei a pessoa, era por mim, porque Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha falado comigo que Ele tinha me escolhido para este ministério. Então, quando Deus falou comigo, eu já sabia que Deus tinha me escolhido. E eu não me importo se tem pessoas dizendo por aí que Deus não chamou, que Deus não falou. Não me importo com isso. Paulo teve o ministério de Paulo para ser reconhecido. Paulo ser reconhecido como apóstolo pelos demais, passaram-se 15 anos. 15 anos. Sabe por quê? Simplesmente, não é porque ser homem ou ser mulher. É ser escolhido. É ser escolhido pelo Senhor. É aí que está a diferença. Por quê? Porque na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, o verso 7, Paulo fala a respeito de Júnia. Júnia e o seu esposo. Ambos estavam no Senhor. E Paulo os apresenta dizendo que eles eram eminentes, eles eram, como é que eu posso falar? Que eles se destacavam entre os apóstolos. Eles se destacavam. E Paulo deixa claro, eles estavam no Senhor antes de mim. E Paulo fala a respeito de Júnia. Mas o que foi que aconteceu? Tentaram enterrar o apostolado de Júnia, dizendo que ali se tratava de um homem, não de uma mulher. Quando veio à tona o fato de que não existe nenhum manuscrito sequer onde o nome Júnia seja atribuído a homem. Não existe um manuscrito sequer. Então, os mesmos que exaltaram Júnia como apóstolo, passaram agora a diminuir, dizendo agora que ali não eram apóstolos, eram pessoas que ajudavam aos apóstolos. Vejam bem. Então você percebe que são pessoas que não estão ali com o intuito de levar a verdade, mas de buscar pregar suas ideologias. Ou seja, é contra mulheres falar. Então, vamos lá, abafar todo tipo de
de textos que falam a respeito.